Você é um fracasso, uma desempregada inútil. Pega suas tranqueiras e sai da minha casa agora. As palavras do meu pai ecoaram pela sala como tiros. Eu ainda segurava a bolsa do trabalho do qual tinha acabado de ser demitida apenas 3 horas antes. Meu corpo inteiro tremia, não só pelo medo, mas pela vergonha de perceber que, naquele momento, eu realmente não tinha para onde ir. Meu nome é Marina. Tenho 23 anos e sempre fui a filha que precisava se esforçar em dobro para receber metade do respeito. Desde que meu pai, Rogério, se casou com Vilma há 7 anos, eu virei a sobra da família. A lembrança inconveniente de um casamento antigo que ele preferia esquecer. Já Daniela, a filha dela, era o centro de tudo. Naquele dia, quando cheguei em casa com a notícia da demissão, eu esperava pelo menos um pouco de compreensão. Talvez uma palavra de apoio. Afinal, eu trabalhava desde os 16 anos e nunca tinha dado trabalho a ninguém. Estudava medicina à noite, trabalhava durante o dia e ainda ajudava com as despesas da casa sempre que podia. Mas não foi isso que aconteceu. Como é que pode ser tão incompetente? Meu pai continuou gritando, enquanto Vilma ficava parada ao lado dele com os braços cruzados. Daniela tem 21 anos e já pensa como empresária. E você? Desempregada. Daniela apareceu na porta da cozinha com um sorriso no rosto. Ela sempre sorria quando eu estava sendo humilhada. Era como se aquilo a alimentasse de alguma forma. Pai, não precisa gritar, ela disse, fingindo uma preocupação que eu sabia que não existia. A Marina vai conseguir outro emprego. Mas o tom dela não carregava esperança. Carregava deboche. Conseguir o quê? Meu pai rebateu. Ela não serve nem para ser balconista. Fica sonhando com essa história de medicina, como se fosse inteligente o suficiente para isso. Cada palavra era uma facada. Eu queria explicar que tinha sido demitida porque a empresa estava cortando funcionários, não por incompetência. Queria dizer que minhas notas na faculdade eram excelentes, que eu estudava até de madrugada, que eu tinha sonhos, planos, que eu não era um fracasso. Mas minha voz não saía. Rogério, ela precisa entender que não pode mais ficar aqui de graça, Vilma disse, finalmente abrindo a boca. A Daniela está crescendo, precisa de espaço. Ela merece o quarto maior mesmo. Meu quarto. Elas estavam falando do meu quarto. É verdade, Marina. Daniela completou ainda sorrindo. Eu preciso de um espaço maior para estudar administração. Você entende, né? Entender o quê? Que eu estava sendo expulsa da única casa que conhecia? Que meu próprio pai estava me tratando como um estorvo? Daniela é inteligente, meu pai disse, olhando diretamente para mim. Você é só uma empregadinha que acha que medicina vai te salvar. Para de sonhar e vai procurar um trabalho de verdade. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi só meu coração. Foi minha última esperança de que, um dia, ele pudesse me ver como filha. Eu também sou sua filha, consegui sussurrar. Filha que presta para alguma coisa só a Daniela. Ele respondeu sem hesitar. Vilma sorriu. Daniela sorriu ainda mais. Pega suas coisas e vai embora. Só volte quando prestar para alguma coisa. 30 minutos depois, eu estava na rua com uma mala pequena, R$ 320 no bolso e o coração despedaçado. A noite estava fria, e eu não tinha a menor ideia de onde dormir. Sentei na calçada em frente à casa onde cresci e chorei como nunca tinha chorado antes. Não era só pela demissão, nem pela falta de dinheiro. Era pela sensação de ter sido apagada da própria história. Durante os primeiros dias, andei pela cidade procurando um lugar para ficar. Os albergues estavam lotados, e meu dinheiro estava acabando rapidamente. Consegui alugar uma kitnet minúscula por R$ 400 mensais, num bairro que eu nem sabia que existia. O quarto era tão pequeno que mal cabia uma cama. Tinha goteiras no teto e o vizinho de cima brigava todas as noites com a esposa. Mas era meu. Era tudo o que eu tinha. Nos primeiros meses, pensei em desistir da faculdade várias vezes. Como ia pagar as mensalidades sem trabalho? Como ia comer, pagar aluguel, comprar livros?
Mas cada vez que pensava em parar, lembrava das palavras do meu pai. Você é só uma empregadinha. Para de sonhar. Foi aí que decidi que ia provar que ele estava errado. Consegui um emprego como auxiliar de limpeza numa clínica médica. Trabalhava das 5 da manhã às 2 da tarde. Chegava em casa, descansava 1 hora e ia para a faculdade. Estudava até de madrugada. Dormia 4 horas por noite. Era exaustivo, mas cada dia que passava eu me sentia um pouco mais forte. Tentei ligar para casa algumas vezes nos primeiros meses. Queria saber como eles estavam. Queria contar que eu tinha arranjado trabalho, que estava conseguindo me virar. Que não era o fracasso que eles pensavam. Mas a resposta era sempre a mesma. Só volte quando prestar para alguma coisa, meu pai dizia antes de desligar. Na primeira vez, chorei. Na segunda, fiquei com raiva. Na terceira, entendi que eu precisava parar de buscar a aprovação de quem nunca ia me dar. Enquanto eu lutava para sobreviver, via pelo Facebook que Daniela postava fotos em restaurantes caros, com roupas de marca, viajando para a praia todo fim de semana. As legendas eram sempre cheias de ironia. A vida é boa quando você tem uma família que te apoia. Gratidão por ter pais que acreditam nos meus sonhos. Cada post era uma punhalada. Meu pai comentava em todas as fotos. Filha maravilhosa. Orgulho da minha vida. Minha princesa merece o mundo. Nunca tinha comentado assim nas minhas fotos. Na verdade, acho que ele nem seguia meu perfil. Mas eu não desisti. Trabalhava, estudava, economizava cada centavo. Comia miojo jantar, pão com margarina no café da manhã. Usava a mesma roupa várias vezes antes de lavar, porque a lavanderia custava caro. Cada boleto pago era uma vitória. Cada prova aprovada, uma vingança silenciosa. No final do primeiro semestre, minhas notas eram as melhores da turma. A professora de anatomia me chamou depois da aula e disse que eu tinha potencial para ser uma excelente médica. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Mas quando cheguei em casa naquela noite, me senti mais sozinha do que nunca. Não tinha ninguém para compartilhar a conquista. Ninguém para dizer, estou orgulhosa de você. Era só eu, numa kitnet gelada, comemorando sozinha. Pensei em ligar para o meu pai, contar sobre as notas, mostrar que eu não era um fracasso, mas sabia qual seria a resposta. Então guardei a felicidade só para mim e continuei caminhando. Porque mesmo sozinha, eu estava caminhando. Os meses seguintes passaram como um borrão de cansaço e determinação. Levantava às 4:30 da manhã, tomava um banho gelado na kitnet e pegava 2 ônibus até a clínica onde trabalhava. O trabalho era pesado. Limpar consultórios, esterilizar equipamentos, organizar almoxarifado. Mas eu fazia tudo com dedicação. Precisava daquele emprego. A dona da clínica, doutora Fernanda, era uma mulher rígida, mas justa. Depois de 3 meses trabalhando lá, ela me chamou para conversar. Marina, você é diferente das outras meninas que passaram aqui. Ela disse, mexendo uns papéis na mesa dela. Você estuda medicina, né? Sim, doutora. Período noturno. Que semestre? 3º. Ela assentiu pensativa. Suas notas são boas? São as melhores da turma. Foi aí que ela me ofereceu uma oportunidade que mudou tudo. Trabalhar como auxiliar durante alguns procedimentos simples, além da limpeza. Era um pouquinho mais de dinheiro, mas principalmente a chance de aprender na prática coisas que eu só via nos livros. Aceitei na hora. Ver os médicos trabalhando de perto alimentava ainda mais minha paixão pela medicina. Eu absorvia cada movimento, cada técnica, cada palavra que eles trocavam durante os procedimentos. À noite, na faculdade, tudo fazia mais sentido. Minha vida estava tomando forma. Era uma forma diferente do que eu tinha planejado. Mais difícil, mais solitária, mas era minha. Até que, num sábado à tarde, meu telefone tocou. Marina, é a tia Cláudia, a irmã da minha mãe. A única pessoa da família que ainda falava comigo de vez em quando. Oi, tia. Filha, eu preciso te contar uma coisa. Teu pai, ele está passando por umas dificuldades no trabalho. Meu coração acelerou. Por mais que eu tentasse,
ainda me importava com ele. O que aconteceu? A empresa onde ele trabalha está com problemas. Dizem que vão demitir muita gente. E a Vilma... Ela está pressionando ele a... A o quê, tia? A vender a casa. Ela quer comprar um apartamento menor, mais moderno. Diz que a casa é muito grande e cara de manter. A casa onde cresci. Onde minha mãe plantou as rosas do jardim antes de morrer. Onde eu brincava no quintal quando era pequena. E meu pai concorda? Teu pai está meio perdido, filha. A Daniela está gastando muito dinheiro. Faculdade particular, carro novo, roupas, viagens. Ele não consegue dizer não para ela. E por que você está me contando isso? Porque eu achei que você tinha o direito de saber e porque... Bem, talvez seja a hora de vocês conversarem. Desliguei o telefone com a cabeça confusa. Parte de mim queria correr até lá, tentar ajudar de alguma forma. Outra parte lembrava das palavras dele. Só volte quando prestar para alguma coisa. Decidi não fazer nada. Ele tinha feito a escolha dele. Mas a notícia mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Naquela noite, em vez de estudar, fiquei olhando para as fotos antigas no meu celular. Eu, meus pais e minha mãe quando eu era pequena. Tempos em que eu ainda acreditava que família era para sempre. Uma semana depois, tia Cláudia ligou de novo. Marina, eles venderam a casa. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Compraram o apartamento? Compraram. Um apartamento de 2 quartos num condomínio chique. A Daniela escolheu tudo. Disse que queria algo moderno, sem lembranças do passado. Sem lembranças do passado. Sem lembranças de mim. E meu pai? Teu pai? Ele parece meio perdido, sabe? Às vezes eu vejo ele andando pelo bairro, como se tivesse esquecido alguma coisa em casa. Naquela noite, passei em frente ao terreno onde ficava minha antiga casa. Havia uma construção nova começando. O jardim da minha mãe tinha sido arrancado. As árvores onde eu subia quando era criança, cortadas. Chorei ali, sozinha, de pé na calçada. Não pela casa em si, mas por tudo que ela representava. Minha infância. Minha mãe. A última ligação que eu tinha com quem eu era antes de tudo desmoronar. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem no meu celular. Era de um número que eu não conhecia. Marina, é a Daniela. Vou mandar seu endereço? Tenho umas coisas suas aqui. Coisas minhas. Provavelmente alguns livros velhos, roupas que não serviam mais. Mas eram minhas coisas. As únicas que restavam da minha vida anterior. Respondi que sim. 2 horas depois, ela apareceu na porta da minha kitnet, dirigindo um carro que custava mais do que eu ganhava em 2 anos. Nossa, Marina, você mora aqui mesmo? O tom de desprezo na voz dela era inconfundível. É o que eu posso pagar. Ela olhou ao redor com nojo evidente. Bom, trouxe suas coisas. Me entregou uma sacola pequena. Dentro, havia 3 livros do ensino médio, um casaco velho e uma foto minha com minha mãe. Só isso. Era só o que sobrou. Doamos quase tudo. Doamos. Como se fossem coisas dela também. Daniela, posso te perguntar uma coisa? Fala. Por que você me odeia tanto? O que eu fiz pra você? Ela riu. Foi uma risada fria, calculista. Eu não te odeio, Marina. Eu só não deixo você atrapalhar nossa família. Nossa família? Eu sou filha dele também. Você é filha do passado dele. Eu sou o presente e o futuro. Ela entrou no carro e baixou o vidro. Ah, esqueci de falar. Papai disse que se você quiser falar com ele, pode ligar. Mas só quando tiver algo importante para dizer. Ele não tem tempo para ficar ouvindo drama. Pisou no acelerador e foi embora, deixando uma nuvem de fumaça e o cheiro de perfume caro. Entrei na kitnet e abri a sacola. Os livros estavam mofados. O casaco cheirava mal. Mas a foto da minha mãe estava intacta. Ela sorria para mim da moldura pequena, como se dissesse que tudo ia ficar bem. Coloquei a foto na mesinha do lado da cama e voltei para os estudos. Tinha uma prova de fisiologia na segunda-feira. E não podia perder tempo com sentimentos. Mas naquela noite, antes de dormir, tomei uma decisão. Eu ia me formar em medicina. Ia me tornar a melhor médica que pudesse ser.
Não para provar nada para ele, não para mostrar que ele estava errado, mas para honrar minha mãe. E para honrar a menina que eu tinha sido um dia, que sonhava em curar as pessoas. Porque mesmo que eles tivessem vendido a casa, mesmo que tivessem doado minhas coisas, mesmo que tivessem tentado apagar minha existência da história da família, eles não podiam vender meus sonhos. E eu ia lutar por cada um deles. Os anos seguintes passaram numa corrida contra o tempo. Cada semestre da faculdade era uma batalha vencida. Cada prova aprovada, cada estágio cumprido, cada conhecimento absorvido me deixava mais próxima do meu objetivo. Durante o 4º ano, consegui uma bolsa de estudos por mérito acadêmico. Era a primeira vez em anos que eu respirava com mais facilidade. O dinheiro que economizava nas mensalidades podia usar para comprar livros melhores, para comer algo além de miojo e pão. A doutora Fernanda havia me promovido. Agora eu trabalhava como assistente de enfermagem na clínica, ganhava mais e aprendia ainda mais. Ela dizia que eu tinha mãos de cirurgiã e me incentivava a pensar na especialização. Você já pensou em neurocirurgia? Ela perguntou um dia, depois de me ver auxiliar num procedimento complexo. É muito difícil, não é? É. Mas você tem o perfil. Calma, precisão, coragem. Não muitas pessoas conseguem trabalhar sob pressão como você. Neurocirurgia. Era uma área que sempre me fascinou, mas parecia impossível. As vagas eram poucas, a concorrência brutal, os anos de residência longos e exaustivos. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais a ideia fazia sentido. Eu tinha passado os últimos anos da minha vida trabalhando sob pressão. Se existia alguém preparada para enfrentar desafios impossíveis, era eu. Comecei a estudar ainda mais. Comprei livros específicos da área. Passei a frequentar congressos quando possível, me inscrevi em cursos online. Minha vida social, que já era inexistente, virou completamente dedicada aos estudos. Aos sábados, quando não estava trabalhando, ia para a biblioteca da faculdade e ficava lá o dia inteiro. Era lá que eu me sentia mais em casa. Entre livros, entre conhecimento, entre possibilidades. Foi numa dessas tardes de sábado que meu telefone tocou. Era a tia Cláudia de novo. Marina, preciso te contar uma coisa. O tom da voz dela me deixou preocupada. O que foi, tia? É sobre seu pai. E a Daniela? O que tem eles? A Daniela. Ela abriu uma empresa, uma loja virtual de roupas, e teu pai investiu todas as economias nela. Senti um frio na barriga. Todas as economias? Todas. Ele vendeu até o carro velho que tinha sobrado. A Daniela convenceu ele de que ia ficar rica, que em 2 anos eles iam ter uma rede de lojas. E como está indo? Mal, Marina. Muito mal. A loja quase não vende nada. A Daniela fica postando fotos com as roupas, mas ninguém compra. E ela continua gastando como se fosse rica. Gastando como? Viagens, restaurantes, roupas de marca que nem da loja dela são. Ela fala que é investimento em imagem, mas teu pai está ficando sem dinheiro. E a Vilma? A Vilma está furiosa. Ela não queria que ele investisse na empresa da filha. Eles estão brigando muito. Desliguei o telefone pensativa. Parte de mim sentia uma satisfação amarga em saber que as coisas não estavam indo bem para eles. Depois de tudo que me fizeram passar, depois de me chamarem de fracassada, era irônico que eu fosse a única que estava construindo algo sólido. Mas outra parte de mim, uma parte que eu tentava ignorar, ainda se preocupava com meu pai. 2 semanas depois, tia Cláudia ligou novamente. Marina, seu pai tentou falar com você? Não. Por quê? Ele está desesperado. A empresa da Daniela está devendo mais de R$80 mil para fornecedores. Ela sumiu por 3 dias na semana passada. Disse que foi resolver umas coisas, mas voltou com um anel de diamante novo. Como assim sumiu? Ninguém sabia onde ela estava. O telefone dela estava sempre ocupado ou fora de área. Teu pai ficou louco de preocupação. Quando ela voltou, disse que tinha ido para São Paulo fazer contatos comerciais. E meu pai acreditou? Marina, teu pai acredita em tudo que a Daniela fala.
Ela é o ponto fraco dele. Naquela noite, fiquei pensando na situação. Era estranho como as coisas tinham se invertido. Há 3 anos, eles me chamavam de fracassada. Agora eu estava há 1 ano de me formar em medicina, com notas excelentes, um emprego estável e um futuro promissor. Enquanto isso, eles estavam afundando em dívidas por causa dos sonhos irreais da Daniela. Mas eu não sentia vitória. Só sentia um vazio estranho. No meio do semestre seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava voltando da faculdade numa quinta-feira à noite quando vi uma movimentação estranha na frente do prédio onde eu morava. Havia uma ambulância e 2 carros de polícia. "O que aconteceu?" perguntei para o porteiro. "A moça do 15 passou mal. Overdose." O apartamento 15 era da Clara, uma menina de 18 anos que morava sozinha e trabalhava como balconista. Sempre a cumprimentava no elevador. Subi correndo. A porta estava aberta e havia paramédicos trabalhando. Clara estava inconsciente no chão da sala. "Eu sou estudante de medicina", disse para o paramédico mais próximo. "Posso ajudar?" Ele me olhou de cima a baixo. Eu estava com meu uniforme da clínica. E acenou que sim. Ela tomou uma quantidade muito grande de antidepressivos. Encontramos a cartela vazia. Passei as 2 horas seguintes no hospital, acompanhando o caso. Clara sobreviveu, mas por pouco. Quando acordou, estava sozinha. Não tinha família próxima, poucos amigos. Fiquei com ela até de manhã. "Por que você fez isso?" perguntei quando ela finalmente quis conversar. "Porque eu cansei de estar sozinha. Cansei de trabalhar e não ter para quem voltar em casa. Cansei de não ter ninguém que se importe se eu vivo ou morro." As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Porque eu me reconheci nelas. Eu também estava sozinha. Também voltava para casa todos os dias sem ter ninguém para compartilhar as conquistas e as derrotas. Também vivia numa rotina de trabalho e estudo que não deixava espaço para relacionamentos. Mas a diferença entre mim e Clara era que eu tinha um propósito. Tinha um objetivo que me movia todos os dias. Tinha a medicina. "Clara", eu disse segurando a mão dela, "você não está sozinha. E sua vida importa sim. Talvez você só não tenha encontrado ainda o que te faz querer viver." Ela chorou. Eu chorei também. Naquela manhã, saindo do hospital, tomei mais uma decisão. Quando me formasse, ia trabalhar não só com neurocirurgia, mas também com prevenção ao suicídio. Queria ajudar pessoas como Clara, pessoas que se sentiam perdidas e sozinhas, porque eu sabia como era essa sensação. E sabia também que era possível sair dela. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido. "Marina, é seu pai. Preciso falar com você. É urgente." Olhei para a mensagem por um longo tempo. Urgente. Depois de 3 anos sem falar comigo, de repente era urgente. Não respondi naquele dia, nem no dia seguinte. Só depois de 1 semana, mandei uma resposta curta. "Se for importante mesmo, você sabe onde me encontrar." Ele nunca respondeu. E eu continuei minha caminhada, mais determinada do que nunca. 5 anos depois, eu estava numa posição que nem nos meus sonhos mais ambiciosos eu tinha imaginado. Me formei em medicina com louvor, passei na residência de neurocirurgia, numa das melhores instituições do país. E agora, aos 28 anos, era considerada uma das neurocirurgiãs mais promissoras da minha geração. Tinha realizado mais de 200 cirurgias, salvado vidas que outros médicos consideravam perdidas, publicado artigos em revistas científicas internacionais. Meu nome estava começando a aparecer em congressos, era convidada para dar palestras, tinha uma agenda sempre lotada. Comprei um apartamento bonito, um carro confiável, tinha uma conta poupança que crescia todo mês. Mas mais importante que isso, tinha encontrado meu propósito na vida. Cada vida salva na mesa de cirurgia era uma vitória contra todos os "você nunca vai conseguir" que escutei ao longo da vida. Naquela semana, estava na minha cidade natal participando do Congresso Nacional de Neurocirurgia. Era estranho estar de volta depois de tanto tempo. A cidade parecia menor, mais familiar, mas ao mesmo tempo completamente diferente.
No último dia do congresso, depois da minha palestra sobre técnicas inovadoras em cirurgia de tumor cerebral, saí do hotel onde estava hospedada para dar uma caminhada. Queria respirar um pouco antes de pegar o voo de volta. Foi então que vi. Na esquina da rua do hotel, havia um homem sentado no chão, encostado numa parede. Estava com roupas sujas, cabelo desgrenhado, pedindo esmola para quem passava. Algo naquele homem me chamou a atenção. Talvez a postura, talvez o formato do rosto, ou talvez apenas uma intuição. Me aproximei devagar, tentando ver melhor. Por favor, qualquer coisa ajuda, ele disse, sem levantar os olhos. Meu coração parou. Era meu pai. Fiquei parada ali, olhando para ele, sem conseguir acreditar. O homem que me expulsou de casa, chamando de fracassada, estava na rua, pedindo esmolas. Ele estava mais magro, mais velho, com rugas profundas no rosto e as mãos tremendo levemente. As roupas que vestia eram as mesmas há dias, talvez semanas. Pai? Consegui sussurrar. Ele levantou os olhos lentamente e o rosto dele se transformou completamente. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. Por fim, vergonha pura. Marina! A voz saiu como um gemido. Sou eu! Confirmei, ainda em choque. Ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam tanto que quase caiu. Segurei o braço dele para ajudar. Marina, minha filha, você. E então ele desabou. Começou a chorar como uma criança perdida, soluçando de uma forma que eu nunca tinha visto. Marina, me perdoa. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu estava errado. Eu estava tão errado. Sentamos num banco próximo. Ele continuava chorando, repetindo pedidos de perdão entre os soluços. Pai, o que aconteceu? Onde estão a Vilma e a Daniela? Foi aí que ele me contou toda a verdade. A empresa da Daniela nunca funcionou de verdade. Era tudo fachada. Ela usava o dinheiro que ele investia para bancar o estilo de vida luxuoso que levava. Gastou quase R$ 500 mil em 2 anos. Todas as economias dele, o dinheiro da venda da casa, empréstimos que ele fez no banco. Mas eu não desconfiava, Marina. Ela mostrava números falsos, dizia que a empresa estava crescendo. Eu acreditava em tudo. Daniela tinha criado até um site falso, com vendas fictícias para enganar ele. Enquanto isso, viajava pelo país com namorados diferentes, sempre com a desculpa de que estava fazendo networking pro negócio. E onde ela está agora? Fugiu. A palavra saiu como um tiro. Como fugiu? Há 6 meses, ela conheceu um homem em São Paulo. Rico, mais velho. Só descobri depois que ele estava envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. A Daniela se apaixonou, ou fingiu que se apaixonou. Meu pai enxugou o nariz na manga da camisa suja. Numa manhã, acordei e ela tinha sumido. Levou tudo que tinha valor no apartamento. Joias da Vilma, meu relógio, até os eletrodomésticos. Deixou só um bilhete dizendo que ia viver uma nova vida. E a Vilma? A Vilma! Ela ficou louca. Gritou que a culpa era minha, que eu tinha estragado a filha dela. Me expulsou de casa. Disse que nunca mais queria me ver. Mas o apartamento não era seu também? Estava no nome dela. Ela me fez assinar a transferência quando compramos. Disse que era mais fácil para financiamento. Quando a Daniela fugiu, ela me botou para fora no mesmo dia. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu tentava processar tudo aquilo. Marina, ele disse, me olhando nos olhos pela primeira vez. Eu descobri uma coisa que me mata de remorso todo dia. O quê? A Daniela sempre soube do seu sucesso. Desde que você se formou, ela acompanhava sua carreira. Sabia que você estava virando uma médica famosa. E foi por isso que ela acelerou tudo. Como assim? Ela teve medo de que você voltasse. Teve medo de que eu descobrisse o quanto você tinha conquistado e quisesse te pedir perdão. Então ela fez de tudo para me quebrar financeiramente antes que isso acontecesse. Senti uma mistura de raiva e tristeza que me deixou zonza. Ela roubou quase R$ 900 mil, Marina. Vendeu nossa história, vendeu nossa família, destruiu tudo
E fugiu com um criminoso para não ter que enfrentar as consequências. 900 mil reais. Era quase o valor do meu apartamento. E você... Como chegou a isso? Perguntei, apontando para a situação dele. Quando fiquei sem dinheiro, sem casa, sem trabalho, tentei recomeçar. Mas tenho 58 anos, Marina. Ninguém quer contratar um homem da minha idade. Principalmente um que perdeu tudo por causa de própria filha. Ele abaixou a cabeça. Durmo em abrigos quando tem vaga. Quando não tem, durmo na rua. Peço esmola para comprar comida. É assim que vivo há 4 meses. Olhei para aquele homem destruído e me lembrei do pai que me expulsou de casa gritando. Do pai que me chamou de fracassada. Do pai que escolheu Daniela em todos os momentos da minha vida. Mas também me lembrei do pai que me levava no parque quando eu era pequena. Que me ensinou a andar de bicicleta. Que chorou no funeral da minha mãe me abraçando forte. Marina, ele disse com a voz quebrada. Você se tornou uma médica incrível. Eu vi na internet. Vi seus prêmios, suas cirurgias importantes. Você sempre foi especial, e eu fui cego demais para ver. Pai. Não, deixa eu falar. Você é neurocirurgiã. Você. A filha que eu chamei de fracassada virou neurocirurgiã. E a filha que eu achava perfeita me deixou na sarjeta como um animal. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Marina, eu perdi tudo. Perdi a casa, perdi o dinheiro, perdi a dignidade. Mas o que mais me dói é saber que perdi você. E que a culpa foi toda minha. Fiquei ali, sentada naquele banco, olhando para o homem que um dia foi meu herói e que depois se tornou meu maior algoz. E agora estava quebrado, pedindo uma segunda chance que eu não sabia se tinha coragem de dar. Porque, independente de tudo, independente da dor, independente do abandono, ele ainda era meu pai. E eu, finalmente, tinha me tornado alguém forte o suficiente para decidir meu próprio destino. Ficamos sentados naquele banco por quase 2 horas. Meu pai me contou detalhes que me fizeram entender como ele havia sido manipulado, mas também como suas próprias escolhas o levaram àquela situação. Daniela havia forjado contratos, criado documentos falsos, inventado histórias sobre investidores interessados na empresa dela. Mas o que mais me chocou foi descobrir que ela sabia exatamente quem eu tinha me tornado. Ela mostrava suas fotos para os amigos, dizia que a irmã era uma cirurgiã famosa, meu pai contou. Mas para mim, dizia que você tinha desistido da medicina e estava trabalhando como técnica de enfermagem. Cada revelação era uma facada. Por que você acreditava nela e não tentava falar comigo diretamente? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Porque era mais fácil acreditar que você tinha fracassado do que aceitar que eu tinha sido um pai terrível. A honestidade brutal daquela resposta me desarmou completamente. Marina, ele continuou, quando você saiu de casa, eu me convenci de que estava fazendo o certo, que você precisava aprender a ser responsável, a crescer. Mas, no fundo, eu sabia que estava sendo injusto. Então, por que não mudou de ideia? Porque a Vilma e a Daniela me faziam sentir que eu estava certo. Elas reforçavam tudo o que eu pensava sobre você. E quando você não ligava mais, eu me convencia de que você realmente não prestava. Eu liguei várias vezes, pai. Você que não quis conversar. Eu sei. E isso me mata. Naquele momento, olhando para ele, senti uma mistura de sentimentos que não conseguia organizar. Raiva pelo abandono. Tristeza pela situação dele, alívio por ter descoberto a verdade, e uma pontinha de satisfação amarga por ver que eu tinha conseguido me dar bem apesar de tudo. Mas predominava uma sensação estranha de vazio. O que você quer de mim agora? Perguntei diretamente. Nada. Ele respondeu me surpreendendo. Não mereço nada de você. Só queria que soubesse que eu me arrependo e que sou muito orgulhoso da mulher que você se tornou. Orgulhoso? Marina, você se transformou numa neurocirurgiã, sozinha, sem apoio de ninguém. Você é mais forte que eu jamais fui. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Eu tentava decidir o que fazer. Uma parte de mim queria ajudar.
Outra parte achava que ele merecia passar por isso depois de tudo que me fez. Pai, disse finalmente, eu vou te fazer uma proposta. Ele me olhou com esperança. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Eu não vou te dar dinheiro. Não vou te oferecer casa. Não vou resolver seus problemas. Vi a esperança morrer nos olhos dele. Mas, continuei, vou te dar algo que você nunca me deu. O quê? A verdade. Sem filtros. Me levantei do banco e fiquei de pé na frente dele. Pai, você me expulsou de casa chamando de fracassada quando eu mais precisava de apoio. Você escolheu uma enteada mentirosa em vez da própria filha. Você acreditou em todas as mentiras que ela contava porque era mais fácil do que admitir que estava sendo injusto comigo. Cada palavra saía com 5 anos de dor acumulada. Você perdeu a chance de ver minha formatura. Perdeu a chance de me ver salvar a primeira vida. Perdeu a chance de me ver receber prêmios, de me ver construir a carreira que sempre sonhei. Ele começou a chorar de novo, mas eu continuei. Daniela te roubou o dinheiro, mas você me roubou coisa mais preciosa. Os anos que poderíamos ter passado juntos. A confiança entre pai e filha. A possibilidade de sermos uma família de verdade. Marina, Deixa eu terminar. Respirei fundo. Hoje você me diz que sempre soube que estava errado, que se arrepende, que tem orgulho de mim. Mas onde estava esse arrependimento há 3 anos, quando eu mandei mensagem dizendo que tinha passado na residência? Onde estava esse orgulho quando eu liguei contando que tinha salvado minha primeira vida? Ele não conseguia me olhar nos olhos. A verdade é que você só se arrepende agora porque sua princesa te abandonou. Só reconhece meu valor agora que descobriu que ela era uma farsa. Me aproximei mais. Sabe qual é a diferença entre mim e você? Quando eu perdi tudo, quando você me botou pra fora sem 1 centavo, eu não desisti. Eu não me entreguei. Eu lutei. Trabalhei de madrugada, estudei até desmaiar. Construí minha vida tijolo por tijolo. Você é forte, Marina. Mais forte que eu. Não é questão de força. É questão de caráter. Eu tinha um sonho e lutei por ele. Você tinha uma filha e a abandonou pela primeira dificuldade. Vi que minhas palavras estavam machucando, mas eu precisava dizer tudo. Pai, você quer saber qual foi o momento que mais me marcou em toda essa história? Ele acenou que sim. Não foi quando você me expulsou. Não foi quando me chamou de fracassada. Foi numa cirurgia, 2 anos atrás, quando eu salvei a vida de um homem de 55 anos. Quando ele acordou, a primeira coisa que fez foi agradecer e dizer que queria ver a filha para contar que estava bem. Fiz uma pausa. Ali eu percebi que existem pais que lutam pela vida para ficar perto dos filhos. E existem pais que expulsam os filhos da própria vida. Você escolheu ser o segundo tipo. Ele estava destruído, mas eu ainda não tinha terminado. Você perguntou o que eu quero de você. Vou te dizer, nada. Não quero seu dinheiro porque tenho o meu. Não quero sua casa porque tenho a minha. Não quero sua família porque construí minha própria vida. Marina. E sabe por que não quero nada? Porque aprendi a viver sem você. Aprendi que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz, nem mesmo da sua. Peguei minha bolsa e me preparei para ir embora. Marina, espera. Me virei para olhar para ele uma última vez. Eu sei que não mereço perdão. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas, você pode me perdoar mesmo assim? Olhei para aquele homem quebrado e senti uma calma estranha tomando conta de mim. Pai, disse, com uma voz mais suave. Eu não vou te perdoar porque você merece. Vou te perdoar porque eu mereço paz. Ele não entendeu. Passar os últimos 5 anos carregando raiva e mágoa me fez mal. Me fez gastar energia que poderia ter usado para ser uma pessoa melhor, uma médica melhor. Então eu vou te perdoar sim, mas não para voltar a ser sua filha, para deixar de ser sua vítima. Me aproximei e dei um beijo na testa dele, como ele fazia quando eu era pequena. Cuida da tua vida, pai. Procura ajuda, se reergue, reconstrói tudo. Mas reconstrói sem mim. Marina. Tchau, pai. Caminhei em direção ao hotel sem olhar para trás. Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Não era felicidade.
Não era tristeza. Era alívio. O alívio de finalmente estar livre. 3 meses depois daquele encontro, estava na minha sala no hospital revisando prontuários quando minha secretária bateu na porta. Doutora Marina, tem uma senhora aqui que quer falar com a senhora. Diz que é familiar. Meu coração acelerou. Pensei que fosse Vilma, ou talvez até Daniela tivesse voltado. Mas quando a porta se abriu, quem entrou foi tia Cláudia. Marina, minha filha. Ela me abraçou forte, como sempre fazia. Oi, tia. O que te traz aqui? Preciso te contar umas coisas. Sobre teu pai. Senti um aperto no peito. Ele está bem? Está. Na verdade, está melhor do que eu esperava. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Depois que vocês conversaram, ele procurou ajuda. Conseguiu uma vaga num programa de reabilitação social da prefeitura. Está morando num alojamento, fazendo terapia, e conseguiu um trabalho como porteiro. Que bom, disse, e percebi que realmente estava feliz por isso. Marina, ele não me pediu para vir aqui. Na verdade, ele nem sabe que eu vim. Mas eu precisava te dizer uma coisa. O quê? Ele mudou. De verdade. Tá fazendo terapia há 2 meses, falando sobre os erros que cometeu, sobre como perdeu você. E ele não fala de você esperando nada em troca. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ele diz que você deu a ele o maior presente que poderia dar. A verdade. Que nunca ninguém tinha sido tão honesta com ele. E como ele está lidando com isso? Bem, pela primeira vez em anos, ele parece estar enxergando a realidade. Ele fala de você com orgulho, mas sem autopiedade. Diz que você construiu uma vida linda e que ele não tem direito de fazer parte dela. Tia Cláudia pegou minha mão. Marina, eu vim aqui não para pedir para você voltar a falar com ele. Vim para te agradecer. Agradecer por quê? Por ter sido dura com ele. Por ter falado a verdade. Às vezes as pessoas precisam bater no fundo do poço para conseguir se olhar no espelho. E foi isso que você fez por ele. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou que meu pai havia descoberto mais detalhes sobre os golpes de Daniela, que ela estava sendo procurada pela polícia em 3 estados, que Vilma havia perdido quase tudo também e estava morando com a irmã. E você, Marina, como está? Estou bem, tia. Muito bem. E era verdade. Nos últimos meses, desde aquela conversa com meu pai, eu me sentia mais leve, mais focada, como se tivesse fechado um ciclo importante da minha vida. Tem namorado? Ri. Tenho, sim. É médico também. Nos conhecemos num congresso. Que bom, filha. Você merece ser feliz. Depois que ela foi embora, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. Em como minha vida tinha mudado completamente em 5 anos. De uma menina de 23 anos expulsa de casa sem 1 centavo, eu havia me tornado uma neurocirurgiã respeitada, com uma carreira sólida e uma vida que fazia sentido. Mas o mais importante, tinha encontrado minha paz. Naquela noite, quando cheguei em casa, liguei para Clara, a menina que havia tentado suicídio anos atrás. Ela agora trabalhava como voluntária num centro de prevenção ao suicídio e estava fazendo faculdade de psicologia. Marina, como você está? Bem, Clara. E você? Ótima. Sabe que tem dias que eu agradeço por ter tentado me matar? Como assim? Porque foi isso que me fez encontrar você. E foi você que me ensinou que a vida vale a pena, mesmo quando parece que não. Conversamos por meia hora. Clara me contou sobre os projetos dela, sobre como estava ajudando outras pessoas, sobre como tinha encontrado um propósito na vida. Quando desliguei o telefone, pensei em como era curioso os caminhos que a vida toma. Eu salvei Clara naquela noite. Mas, de certa forma, ela também me salvou. Me mostrou que, mesmo nas piores situações, é possível recomeçar. Na semana seguinte, recebi uma proposta para dar uma palestra num congresso internacional. O tema era Superação e Liderança na Medicina. Quando li o convite, sorri. Era irônico. Eu, que um dia fui chamada de fracassada, agora era convidada para falar sobre superação. Preparei a palestra com cuidado. Não contei minha história pessoal em detalhes, mas falei sobre como os obstáculos podem nos tornar mais fortes.
Como a dor pode ser transformada em propósito. Como às vezes precisamos nos afastar de situações tóxicas para poder crescer. No final da palestra, uma jovem médica se aproximou de mim. Doutora, obrigada pela palestra. Me identifiquei muito com o que a senhora disse. Por quê? Porque eu também vim de uma família que não acreditava em mim. Meus pais queriam que eu fosse professora, diziam que medicina era coisa para rico. Tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, como a senhora mencionou. E como está agora? Me formei no ano passado. Estou fazendo residência em pediatria. Olhei para ela e vi um pouco de mim mesma 5 anos atrás. Você vai se dar bem, disse. Quem aprende a lutar sozinha aprende a voar mais alto. Ela sorriu e foi embora. Naquela noite, no hotel, escrevi no meu diário, um hábito que tinha desenvolvido durante a residência. Hoje percebi que minha história não é sobre abandono, é sobre recomeço. Não é sobre rejeição, é sobre autodescoberta. Não é sobre vingança, é sobre libertação. Meu pai me expulsou chamando de fracassada. Hoje eu sou neurocirurgiã. Daniela, a filha perfeita, o deixou na sarjeta. Eu, a filha rejeitada, me tornei tudo o que ele não conseguiu ver que eu poderia ser. Mas isso não me faz melhor que ninguém. Só me faz grata. Grata por ter aprendido cedo que felicidade não depende da aprovação dos outros. Grata por ter descoberto que força não vem de onde nascemos, mas de onde decidimos chegar. E principalmente grata por ter entendido que perdoar não significa voltar, significa seguir em frente. Hoje eu tenho uma vida que eu construí. Tenho uma profissão que amo. Tenho relacionamentos saudáveis. Tenho paz. E não preciso provar nada para ninguém. Nem mesmo para mim mesma. Porque quando você para de tentar ser amada por quem não te merece, você finalmente aprende a se amar de verdade. Fechei o diário e olhei pela janela do hotel. A cidade onde cresci estava lá embaixo, iluminada, bonita, cheia de possibilidades. Amanhã eu voltaria para minha vida, para o meu hospital, para os meus pacientes, para o homem que me amava de verdade. Para tudo que eu tinha construído com minhas próprias mãos. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. Não porque tinha me vingado, não porque tinha provado que estava certa, mas porque finalmente tinha entendido que minha felicidade nunca dependeu de ninguém além de mim mesma. Sorri sozinha no quarto e sussurrei. Obrigada, Marina, por não ter desistido. Porque às vezes a melhor vingança é simplesmente ser feliz. E eu era.